Diz assim a palavra: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Em particular, disse-lhes: felizes são vocês. Nosso Deus e Pai, outra vez estamos como congregação diante da Tua palavra. Nós agradecemos por ela e nós pedimos que nesses minutos que continuaremos aqui meditando neste texto, que o Teu Santo Espírito continue abençoando nossos corações e mentes, falando conosco, mostrando mais de Ti, dos Teus planos, das Tuas realizações, da Tua glória. Ó Deus, e moldando nossas vidas para que sejam cada vez mais espelho desta Tua glória, para abençoar outras pessoas ainda mais. Ó Deus, abençoa-nos aqui, abençoa também nossos irmãos que estão acompanhando em casa, e mesmo aqueles que acompanharão em outro horário. Nós oramos no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Por favor, sentem-se. Nós estamos conversando sobre o empoderamento que Deus nos dá. Deus nos capacita para muitas coisas. E tudo que nós realizamos, já deixava bem claro o apóstolo Paulo, realizamos porque Deus opera em nós. Deus opera em nós. Ele nos capacita, inclusive, para a alegria. Ele nos empodera para a alegria. Hoje pela manhã, nós conversamos sobre uma frase desse texto. Seus nomes estão escritos nos céus. E nós destacamos hoje pela manhã 2 aspectos apenas. O primeiro foi: restaure a imagem de céu. Quando Jesus disse: seus nomes estão escritos nos céus. Ele chamou a nossa mente para pensar na eternidade. Ele fez isso durante todo o tempo que viveu aqui. O segundo ponto que destacamos hoje pela manhã, então o primeiro foi: restaure a imagem. Eu disse restaurar porque ela já existiu um tempo. Como eu fui lembrado essa tarde por uma irmã que me mandou um versículo de Eclesiastes, né? Deus colocou em nós essa centelha, essa imagem, esse desejo, esse anseio. Mas, em segundo lugar, nós destacamos que nós precisamos nos agarrar à certeza, à convicção. Quando Jesus disse: seus nomes estão escritos nos céus. Ele estava falando de segurança, de convicção. Ele não disse: os seus nomes podem ser escritos no céu. Ele não disse: os seus nomes serão escritos nos céus.
E aqui é algo muito interessante, porque muitas pessoas gostam de vincular essa certeza a algo que só foi possível depois do Pentecostes. E isso ocorreu antes do Pentecostes. Por quê? Jesus estava dizendo: seus nomes estão escritos nos céus. Por quê? Porque já existia um relacionamento. Eles já eram amigos de Jesus. E nós vamos ver aqui, eu fiz o destaque ao ler, que em particular já eram amigos íntimos. Quem é amigo íntimo de Jesus tem o seu nome escrito no céu. Só não tem o nome escrito no céu quem não tem esse relacionamento, esta amizade. Então, isso nós destacamos hoje pela manhã. Agora eu quero destacar a ideia central do texto. Qual que é a ideia central do texto? É a alegria. Os discípulos tinham ido para pregar o evangelho em cerca de 35, 36 locais diferentes. Eles foram em duplas, que Jesus tinha enviado numa espécie de treinamento, e agora eles voltam. E diz o texto que eles voltam cheios de alegria. Eu já conversei aqui, nesses 10, 11 anos, 3 ou 4 vezes sobre esse tema. E agora, na campanha, nós exploramos muito Filipenses 4:4. Alegrem-se, outra vez vos digo, alegrem-se. Não é? Como é isto? Você é feliz? Eu sou feliz? Há uma diferença entre ser feliz e estar alegre? A alegria tem níveis diferentes? A alegria pode ser educada, uma sociedade, uma cultura pode ser mais alegre do que outra? Há um povo que é mais feliz do que outro? Tem ranking de sociedades, nações mais felizes, menos felizes. Você é feliz? A alegria pode ser ordenada? Alguém pode dizer, fique feliz? Filipenses é uma ordem. Alegrai-vos. Outra vez, digo, alegrai-vos. Regozijem-se. Isso pode ser desenvolvido, pode ser educado, algo que eu posso pegar os meus filhos e educá-los para serem felizes? Parece que a alegria é também uma constatação de realidade. Você toma consciência de que tem motivos para estar feliz. Nesse sentido, pode ser educado. E pode ser até ordenado. Mas esse texto, pelo menos a mim, parece tratar de 3 níveis de alegria, desse contentamento. E esse tema não é pouco importante, especialmente nesses dias. Eu estava lendo que no Japão, somente no mês passado, mês de outubro, só em um mês, morreram mais pessoas por suicídio do que por Covid no ano inteiro. Morreram mais pessoas no Japão, mês passado, por suicídio, do que morreram pessoas no Japão o ano inteiro de 2020 por Covid. Não é uma matéria para se debruçar e refletir? O isolamento pode ser bom para evitar a morte por Covid, mas pode ser bom também para matar por outras razões. Não estou dizendo que não devemos nos isolar, devemos, mas fisicamente. Não nos isolarmos relacionalmente. E é perfeitamente possível
mantermos distanciamento, mantermos um padrão de higiene mais elevado e ainda nos relacionarmos. Nós estamos vindo, vocês são 1/3 da igreja, né? Nós estamos vindo uma vez por semana à igreja. Alguns rebeldes, como a dona Edna, costumam vir mais vezes, né? Mas estamos vindo. Estamos participando do culto através da Facebook, do YouTube, etc. E às vezes comenta lá, eu fico vendo lá, quarta-feira, foi quarta-feira que eu não estive aqui, não é? O pastor Cláudio pregou. Então eu estava lá, pude acompanhar tudo, de coisa gostosa acompanhar o culto, os comentários, os irmãos dizendo boa noite, estou acompanhando. A irmã Maria Helena, né? Estou assistindo aqui também e tal. Quer dizer, está participando, está dentro, está junto. Eu não preciso me isolar relacionalmente falando, né? Eu posso estar envolvido, participando, mandando mensagens, participando de algum grupo ou de alguns grupos, não é? Eu posso estar me envolvendo. E Deus nos abençoa nesse ser igreja, não é? Então eu quero destacar para vocês esses 3 aspectos da alegria, ou esses 3 níveis de alegria que eu encontro nesse texto. Primeiro, alegre-se com o que você conquista. Alegre-se com o que você conquista. Deus abençoou o seu esforço. O texto diz que os discípulos foram. Jesus os reuniu, treinou. Vai ser assim, 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 assim. Ora, vocês não tocam e cantam bonito aqui sem treinamento, não é? Jesus os treinou. Vão entrar numa casa, vai acontecer assim. Se acontecer assim, vocês agem assim. Treinamento. E eles foram. Não foram flutuando, foram andando em terras secas, calorentas, não é? Foram, bateram em casas, muitas casas, e voltaram felizes. Porque foram cumprindo ordem de Jesus, exercendo fé, eles conquistaram, eles realizaram, e eles voltaram felizes. Mas chamou a atenção de Jesus que aquela alegria que eles estavam experimentando, parece o texto dizer, Jesus não ficou totalmente completo com aquilo, não. Parece que aquela alegria era uma espécie de primeiro nível, primeiro degrau. Alegre-se com as suas conquistas. Deus abençoou você. Triste que muitos, inclusive crentes, não conseguem se alegrar nas suas realizações, porque não têm disciplina, porque não estudam, porque não se esforçam, porque não trabalham, porque não se organizam. Então não desfrutam, porque não empreendem, inclusive na fé, não testam os limites da fé, fica naquela rotinazinha, nos rudimentos da doutrina, no aguinha com açúcar, no leite, não desbravam, não conquistam novas terras, territórios. Ontem nós tivemos uma reunião da liderança da nossa igreja, liderança estatutária, liderança dos pastorais, né? 19 pessoas participaram ontem da reunião pelo Zoom. Nós estávamos discutindo a plantação de novas igrejas. Mas já tem 16 igrejas aqui. Vamos plantar mais igrejas, que tenham igrejas como tem padaria ou mais. Vamos ousar, vamos avançar. Nós precisamos trabalhar e, com a bênção do Senhor, nos alegrarmos por conta das conquistas. Você estuda 6, 8, 10 anos e se torna um médico, se torna um advogado, se torna um dentista, se torna um profissional, um engenheiro. Não é? Você conquista e você se alegra. Não é? É muito legítimo isto. Quando Jesus disse, não se alegrem por isso, mas alegrem-se por aquilo, ele não estava menosprezando, ele estava apenas dizendo que isso não é tudo. Que isso não é suficiente, que tem muito mais à frente. Então, alegre-se com o que você conquista.
Deus abençoou o seu esforço. Isso é muito legítimo. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. E Deus fez isto e viu que era bom. E fez aquilo e viu que era bom. E construiu o homem e disse, é muito bom. É muito bom se alegrar porque você fez. Porque você realizou. Porque você fez um lindo almoço. Porque você preparou uma música bem preparada, porque você cuidou da transmissão, da imagem, da captura e transmissão, o som ficou bom porque você se esforçou, você estudou, você pesquisou, você trabalhou, e você se alegra. Hoje de manhã o Felipe mandou uma mensagem no grupo de captura da imagem, correu tudo bem com a captura da imagem. Ah, porque veio um anjo, não é? Veio um anjo lá do céu e controlou os botões direitinho. Não, dependesse do anjo lá do céu, a imagem não seria capturada, o som seria uma porcaria. Precisou que alguém se esforçasse, estudasse, trabalhasse, saísse, obedecesse, exercesse fé. Esta é uma alegria que está nesse texto. Eles, de fato, estavam alegres. Isso era verdade, fato. Eles estavam muito felizes. Deus os tinha abençoado. Eles tinham obrado, realizado, conquistado. O segundo destaque que eu faço nesse texto, meus irmãos, eu colocaria nos seguintes termos. Alegre-se com o que você ganha. Deus doou imerecidamente a você. Aqui já é outro nível, outro padrão. O texto vai dizer, versículo 22, olha o raciocínio, tentemos ver o que está na mente do Senhor Jesus. Ele está conversando com os discípulos porque eles estavam alegres por causa das realizações. Exercício de fé, vitória de fé, tudo isso estava dentro das realizações. Mas Jesus está conversando. Olha, eu quero que vocês... E veja o versículo 21, exultando-se no Espírito, né? Ele está cheio de alegria no Espírito. E ele vai dizer no versículo 22, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ele se exultou no Espírito. E ele estava dizendo, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ora, essa é uma graça. Aliás, a palavra alegria está ligada à palavra graça. Nós nos alegramos ainda mais e mais profundamente pelo que ganhamos, mais do que nos alegramos pelo que conquistamos ou fazemos. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus mesmo estava se alegrando por receber do Pai. Tudo eu recebi do Pai. Mas veja, no versículo 23, então ele se voltou, essa é a versão, para os seus discípulos e lhes disse em particular, vocês são felizes, vocês são felizes. Felizes são os olhos que estão vendo o que vocês estão vendo. Aqui, Jesus estava invocando outra alegria. Outro padrão. E veja, meus irmãos, esta alegria, ela é muito mais abrangente, muito mais profunda, muito mais eterna. É uma parte melhor ainda, porque você vai se alegrar ao receber graça de Deus. Jesus estava diante deles, Deus estava diante deles, e imerecidamente eles estavam sendo agraciados com a presença de Deus. Estão lembrados daquele debate de Marta e Maria? Maria se esforçando, diz o texto, Marta se esforçando, e diz o texto, Jesus amava Marta. Mas Maria estava contemplando, recebendo de graça aos pés de Jesus. Essa alegria é um padrão maior, mais elevado. Nisto, aquele homem que só luta para vencer, conquistar e dominar, ele vai experimentar alegria nível 1. Mas aquele, como eu e você, que recebemos dos céus, graça, presente, dom imerecido, então nós experimentamos outro tipo de alegria. A alegria, repito,
resultado de ser agraciado é muito diferente, muito mais elevada do que a alegria da conquista, da realização. Alegre-se com o que você ganha. Eu estava ontem pela manhã, aliás, ontem à tarde, eu falei para a Cristina, bem, não gostei da minha tarde. Não realizei nada, não produzi, não rendeu. Ela questionou o fato de eu estar inquieto por não ter minhas 4 horas da tarde não terem rendido, né? Gostei da manhã, levantei 5 da manhã, quando foi 8 horas eu já tinha feito um estrago. Aí fiquei feliz, né? A gente precisa disso. Fato, não é? Nós precisamos dessa alegria também, né? Da realização, de fazer algo bonito, de fazer alguma coisa que nos encanta. Mas agora eu estava vindo para a igreja. Quando eu peguei a Washington Luiz ali, que eu apontei para a avenida, eu vi a lua. Vocês viram a lua? Não é um presente? Não é outra alegria? Não é outro nível? Eu não fiz nada para ganhar a lua. Ele me deu a vida. Nós somos constituídos muito mais de doação, de graça, do que de nossas próprias realizações. Então, se eu não aprender a me alegrar com o que eu recebo, eu vou ser pobre. E nas palavras de Jesus, eu vou ser triste. Vocês são felizes porque vocês estão vendo o que vocês estão vendo. Felizes são os olhos que estão vendo o que vocês estão vendo. Há um terceiro nível aqui. Alegre-se com o desenvolvimento dos outros. Deus está em você. Alegre-se agora no Espírito. Diz o texto que, naquela hora, exultando-se no Espírito. Que hora? Naquela hora, que hora? Quando os discípulos estavam felizes. Quando Jesus vê os discípulos cheios de alegria, algo aconteceu nele. E aqui nós passamos para um outro nível, que é quando Deus está em você. E aí você já sai do eu, seja o eu de realizar, seja o eu de ganhar. Você já sobe um terceiro degrau. É Deus que toma você. E quando Deus toma você, há uma mudança, uma reconfiguração, uma chave é virada. Porque aí você já não olha mais a questão sua, seja de realizar, seja de ganhar, de ser beneficiado, de contemplar, mas o outro. Gosto de imaginar que quando nós amamos o outro e trabalhamos pelo desenvolvimento e pela alegria, pela felicidade do outro, isso é o amor. E aí nós estamos, não se escandalizem, nós estamos sendo um pouco Deus. A Bíblia diz Deus é amor. Quando eu estou me alegrando com o desenvolvimento dos outros, eu estou num nível mais elevado ainda de alegria. Uma mulher pode se alegrar porque ela fez um lindo jantar, um lindo banquete. Ela pode se alegrar porque ela ganhou um carro novo, uma viagem, ou um bebê. Mas quando ela vê a sua filha no altar se casando, ou no púlpito da faculdade se formando e recebendo um diploma, e a mãe está sentadinha lá no auditório, ela está só vendo a sua filha ou o seu filho se realizando, ela tem outra experiência, outra sensação.
ela se alegra no outro. Jesus encheu-se de alegria no Espírito. Então, quando o Espírito me toma, parece que eu saio de mim mesmo. E aqui tem algo muito sensível, porque a base da alegria está na eliminação do egoísmo, de eu deixar de pensar em mim mesmo. Quanto mais eu persigo a alegria, mais eu trabalho contra esse propósito. Quanto mais eu luto para conquistar e ser e ganhar, mas quando eu saio de mim e Deus me toma e eu passo a ver os outros, por isso a Bíblia vai dizer que melhor coisa é dar do que receber. Quando eu faço pelos outros, quando eu invisto nos outros. Eu contei para vocês a história do velhinho que morava numa cama, aquela cama simples de palha, e já contei isso aqui umas 3 vezes. E ele ganhava dinheiro, mas vivia tão simples. E, na verdade, nós precisamos de tão pouco para viver, não é? Tão pouco é necessário para ser feliz. Quando ele morreu, tiraram aquela esteira, né? E ali estava cheio, debaixo que a esteira estava em cima das essas caixas de laranja, e debaixo estava cheio de cartas de missionários que eram sustentados por esse velhinho. Ele chegou a um patamar, a natureza dele estava mais próxima da natureza de Deus. Se Deus me tomar, se eu for cheio do Espírito, então eu vou me alegrar na vitória do outro. É uma luta, é um desafio eu me entristecer com a tristeza do outro. Mas talvez seja ainda mais desafiador eu me alegrar com a vitória do outro. Eu preciso de um estágio maior. Eu preciso estar dominado pelo Espírito para eu me alegrar com o outro. E aí é outro o patamar. Alegre-se com o desenvolvimento dos outros. Era o que Jesus experimentou ali, ao ouvir que os seus amigos estavam desbravando, estavam crescendo, estavam se alegrando. Isso é muito, muito impressionante. Deus possa nos abençoar nesse sentido, que experimentemos todos os níveis de alegria, todos os tipos de alegria, que você conquiste muito essa semana. E possa voltar aqui no próximo culto para dar graças porque Deus te ajudou. Que você seja muito agraciado esta semana. Que você volte no próximo culto para dar graças porque você recebeu imerecidamente. Mas que o Espírito tome você, possua você, no sentido de você conseguir se alegrar por ver que outros estão crescendo e você está investindo nessas pessoas, e elas estão sendo abençoadas. E isso sai de si mesmo, né? E volta-se para o serviço, porque os